Oi, eu sou o Leandro, fundador do Instituto TFT Brasil. Eu sou professor de EFT e de TFT e sou responsável pela primeira e única vinda do criador do TFT, que é o Dr. Roger Callahan, para o Brasil em 2012. Para mim, eu considero até hoje uma das maiores realizações da minha vida. Foi realmente uma grande honra ter podido aprender na fonte do TFT e trazer isso para outras pessoas aqui no Brasil. Infelizmente, o Dr. Callahan faleceu em novembro de 2013 e eu continuo trazendo a esposa dele, a Joane Callahan. Tem vindo uma vez a cada 2 anos para cá para dar os cursos avançados. Então eu fico muito feliz de poder trazer o conhecimento direto da fonte, porque a gente vê por aí muita gente ensinando no YouTube de forma distorcida e fica aquele telefone sem fio, né? Um fala para o outro e quando aquele que ouviu do outro vai passando e acaba distorcendo a técnica pura, a técnica original que possui recursos que foram testados incansavelmente pelo Dr. Callahan. Foram mais de 30 anos de pesquisa para ele conseguir os melhores resultados, tudo baseado em pesquisa científica. E eu gostaria nesse vídeo então de responder uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no meu site, no meu blog e por e-mail, que é: quais as diferenças e semelhanças entre o TFT e o EFT? Mas antes de eu te responder isso, eu queria contar rapidamente como é que eu cheguei nessas duas técnicas que para mim são realmente, dentro de tudo que eu conheço, as duas melhores técnicas para você trabalhar as suas emoções, limpar as emoções negativas e entrar no estado de paz, de tranquilidade, de serenidade. Eu, no ano de 2000, me formei em administração de empresas. Naquela época, ali com 22 anos, ainda muito jovem, não sabia o que eu queria fazer da vida, estava trabalhando numa agência de publicidade e realmente muito infeliz com o trabalho, não era algo que me preenchia. Então eu resolvi tomar coragem e pedir demissão do meu emprego e mergulhei no caminho do autoconhecimento. Então eu fui atrás de tudo que eu tomava conhecimento. Eu fiz retiros de yoga, retiros de meditação alternativa indiana, tibetana, meditações ocidentais também. Comecei a estudar bastante psicologia, psicologia tradicional, psicologia integral do Ken Wilber, psicologia positiva do Martin Seligman. Enfim, eu fui fazendo tudo que aparecia, eu fui buscar e fui aprender, né? Constelação familiar, reiki e assim por diante. E aí em 2006, uma aluna minha de yoga, eu me tornei, né, professor de yoga, ela me falou: Leandro, você precisa conhecer a EFT, que ela é ótima, ela vai... Nossa, eu vi cada caso incrível sendo resolvido de uma forma rápida. E ela falou e eu fiquei com aquele negócio na cabeça: tá, um dia eu vou ver isso. E aí só 1 ano e meio depois, eu fui fazer um curso de EFT aqui em São Paulo e vi que realmente a técnica é muito boa. E aí eu comecei a incorporar nos meus atendimentos, né? Eu já atendia ali na época, em 2006, com a constelação familiar também. E comecei a aplicar EFT para os meus clientes e tinha resultados muito bons também. Só que eu sou uma pessoa que eu busco sempre mais conhecimento. Eu gosto sempre de aprender a técnica mais pura, a técnica, se possível, direto da fonte, com o criador da técnica. E aí eu fiquei sabendo que a EFT veio do TFT. E, embora eu tivesse bons resultados com a EFT, tinha alguns casos que eu não conseguia ter sucesso. E eu não entendia por quê. Eu falei: por que funciona para algumas pessoas e para outras não funciona? E aí eu pensei: poxa, se a EFT é boa e ela veio do TFT, o TFT tem que ser no mínimo tão bom quanto, né? Porque se ele fosse ruim, ele não ia dar uma técnica boa. Eu vou conhecer essa técnica. E na época não existia nenhum curso no Brasil, né, ou na América do Sul. Os cursos estavam todos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E eu não tinha recursos para sair do país e fazer o curso lá fora. Então eu comprei o curso de autoestudo em inglês, do Bootcamp, que ensina os 2 primeiros níveis, né? O TFT ele possui 3 níveis e já eu falo um pouquinho deles. Aí eu fiz o curso em inglês e realmente eu me apaixonei. Porque eu vi que ele tem recursos que são mais individualizados, né? O EFT é fantástico, eu recomendo para todo mundo conhecer. Mas nesses casos onde ele não consegue sucesso, o TFT dá um tratamento mais personalizado para aquela pessoa. Então ele obtém sucesso, ele consegue tratar esses casos. E aí eu me apaixonei e queria de qualquer jeito fazer o curso avançado. Só que, de novo, não tinha recursos para ir para fora do país.
e bancar, né, passagem internacional, hospedagem, alimentação, curso e tal. E fiquei lá no pé deles, mandando e-mail, falando por Skype com a Joane, que aliás é uma pessoa muito simpática. Desde a primeira vez que eu falei com ela, foi super receptiva. E aí no Natal de 2011, a Joane me mandou um e-mail. E ela escreveu assim: Leandro, você não quer organizar um curso nosso aí no Brasil? Puxa, quando eu li aquele e-mail, eu fiquei tão feliz que na hora eu já respondi sim, claro, com o maior prazer, quando que vocês querem, né? E graças a Deus que eu não pensei duas vezes, porque se eu tivesse pensado, talvez eu não teria trazido, porque não que eu não quisesse, mas porque foi tanto trabalho que eu achei que eu não ia dar conta, eu acharia que não ia dar conta. Mas eu já tinha dado sim, e aí me comprometi, então vamos trazer. E foi 2012 eu fiquei o ano inteiro, 7 meses pelo menos, traduzindo todo o material, 250 páginas em 2 manuais, 3 DVDs, mais organização de todo o curso. E eu consegui organizar o primeiro e único curso com a participação do Dr. Callahan no Brasil. Realmente, até hoje, eu fico muito emocionado de lembrar disso. Dr. Callahan é uma pessoa com muita sabedoria, ao mesmo tempo muito humilde, muito simples. Então, ter podido aprender com ele, mais do que isso, proporcionar para outras pessoas aprender com ele, é realmente uma gratidão, uma satisfação que eu tenho. E depois disso, a Joane me credenciou a eu mesmo dar os cursos básicos e continuar trazendo ela para dar o curso avançado. Então foi assim que eu cheguei até o EFT, depois até o TFT. Eu dava cursos de EFT até 2008 e depois resolvi focar no TFT. Então eu também ensino o EFT dentro do curso do TFT, porque responder essa pergunta, né, qual diferença e semelhança, todo mundo sempre pergunta junto, qual que eu devo aprender? Aprendo um ou aprendo o outro? E eu acho que esse pensamento de ou um ou outro, é um pensamento muito limitado, né? Conhecimento ele nunca é demais. Então aprende os dois. Numa situação você vai querer usar um, e aí se não funcionar, na outra situação você tem recurso do outro. Tá? Então conhecimento nunca é demais e eu sempre recomendo para todo mundo que aprenda os dois. Bom, então respondendo à pergunta, quais são as semelhanças e diferenças entre o EFT e o TFT? Bom, EFT significa Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional, e o TFT vem de Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento. Então o TFT é a primeira técnica que utilizou tapping nos pontos de meridianos para tratar problemas emocionais. Ele surgiu quase que meio que sem querer. O Dr. Callahan, que era um psicólogo PhD, ele atendia uma paciente chamada Mary, isso em 1979, que tinha uma fobia de água desde a infância, uma fobia terrível. E ele atendia ela já há 1 ano e meio com tudo que ele conhecia como um psicólogo PhD e nada estava resolvendo. E um belo dia, ele estava aproximando ela de uma piscina para ela entrar em contato gradual com o medo e ela começou a sentir náusea, mal-estar no estômago. O Dr. Callahan já estudava a acupuntura naquela época e sabia que o ponto abaixo do olho é o ponto terminal do meridiano do estômago. Então ele teve a ideia, pediu para ela estimular esse ponto para ver se ela melhorava do mal-estar. E ela fez assim, alguns segundos, e de repente o medo dela sumiu, o medo que ela tinha desde a infância. E tanto ela quanto o Dr. Callahan ficaram perplexos, que ninguém esperava esse resultado. Então, a partir dali, o Dr. Callahan começou a experimentar em todos os pacientes o TAP abaixo do olho e para a maioria isso não funcionou. Só que foi tão forte que ele continuou pesquisando e ele descobriu que para as outras pessoas precisavam de outra sequência de pontos, de mais pontos além do ponto abaixo do olho. Então ele ficou pelo menos década de 80 inteira e início dos anos 90 pesquisando e descobrindo quais sequências tratavam quais problemas. E assim surgiram os algoritmos, porque ele percebeu que existia um padrão. Pelo menos 80% das pessoas que tinham os mesmos problemas, por exemplo, tinham trauma, repetiam uma sequência específica. Tinham problemas com raiva, repetia outra sequência. E aí sempre que essa sequência repetia 80% das vezes, virava um algoritmo, uma sequência padrão para aquele tipo de problema. Então foi baseado em muita pesquisa que o Dr. Callahan descobriu 35 algoritmos, uma para cada tipo de problema. Existem algoritmos para trauma, raiva, culpa, depressão, ansiedade, estresse, até jet lag, que é quando você voa de um país para o outro e fica com aquele problema no fuso horário, dores físicas e assim por diante. Então praticamente qualquer problema emocional,
Quanto mais específico você tem, mais direto você vai no ponto, no tratamento e possui um resultado mais rápido. E aí então, na década de 90, o início dos anos 90, o Gary Craig, que é um engenheiro, ele é o criador da EFT. O que ele fez? Ele estudou TFT com o Dr. Callahan e, em vez dele usar uma sequência específica para cada problema, ele falou, vamos bater em todos os pontos para tudo. E aí ele obteve também bons resultados, formatou esse TFT simplificado e chamou de EFT. E o EFT tem ótimos resultados também. E aí ficou um pouco de polêmica, puxa, a ordem é importante ou não é importante? E aí eu tenho aqui uma compreensão sobre isso, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que realmente sim, a ordem é muito importante. E o fato da EFT bater aleatoriamente em todos os pontos não contradiz o postulado do Dr. Callahan de que a ordem é importante. Deixa eu te explicar isso. Vamos supor que uma sequência de TFT para algum problema fosse abaixo do olho, abaixo da axila e clavícula. Então no TFT você vai fazer essa ordem dos pontos pensando nesse problema. Na EFT você faz o quê? Você bate em todos os pontos, aí vê como melhor bate de novo e bate de novo. Então seria como se em cada rodada você acerta um ponto. O Dr. Callahan ele coloca que essa ordem ela traz uma informação codificada que vai impactar as emoções negativas relacionadas a essa lembrança. Como se fosse um cadeado, que você tem uma combinação para destravar essa emoção negativa. E aí o TFT ele te dá o código na sequência específica. E na EFT você fica testando esse cadeado até acertar o código. Então os dois têm vantagens, tá? Diria que é mais simples você fazer EFT, porque você não precisa saber a ordem. Mas também não é nada complicado você olhar numa tabela, ver, esse problema é essa sequência. Qualquer pessoa que saiba ler e escrever, não precisa nem escrever, só saiba ler, vai ver, tá, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Então, antes de eu conhecer a TFT, eu ouvia muitas pessoas falar, ele é complicado, complicado. Gente, não é complicado, é tão simples quanto. Você precisa talvez aí de alguns dias para você memorizar as sequências, ou nenhum dia, só olhar a tabela, seguir, e aí você já sabe fazer, tá? Realmente é bem simples. Então, qual que é a vantagem, assim, nesse caso? A vantagem da TFT seria ser mais simples, você não precisa saber a ordem. Mas no TFT, você saber a ordem, você tem um resultado mais rápido, tá? Por exemplo, se o problema da pessoa precisa de poucos pontos, que a Mary precisou só de um ponto, você faz a EFT, pronto, já foi um ponto. Nesse caso da sequência que eu dei de exemplo, 3 pontos, você precisaria de 3 rodadas de EFT para valer uma do TFT. Só que você tem, na sequência completa, você tem os 3 pontos, o gama 9 mais 3 pontos. Então seriam aí 7 rodadas. 7 rodadas de EFT para ter um efeito dessa sequência de TFT. E quando que eu teria mais vantagem de fazer o TFT? Tá? E aqui eu estou colocando, não estou querendo dizer que uma é melhor que a outra, eu estou colocando que em uma situação determinada é mais adequado usar um ou usar a outra. Por isso que eu recomendei aprenda as duas. Tá? Eu vejo especial vantagem em se aprender o TFT nos casos mais difíceis, nos casos mais complexos, por 2 motivos. Primeiro, esses casos mais complexos e mais graves, eles precisam de muitos pontos. Por exemplo, sequência para trauma são 10 pontos, mais o gama 9, mais 10 pontos. Então são 21 rodadas de EFT para você ter efeito de uma rodada de trauma. E aí se a pessoa precisar repetir 10 vezes a rodada de trauma, você faz 10 vezes 21, são 210 rodadas da EFT. Então, realmente, nesses casos mais complexos, muita gente que faz EFT acaba desistindo no meio do caminho porque vem uma melhora muito lenta. E aí você saber a sequência específica traz um resultado mais rápido. Então a primeira diferença aqui, eu diria que são a ordem dos pontos. Ordem dos pontos. E faz total sentido. Essa informação codificada, ela vai impactar diretamente lá no centro do cérebro, no sistema límbico e no sistema do cérebro reptiliano, que são onde está associado as emoções e instinto de sobrevivência. Por isso que essas técnicas com tapping, ela tem um efeito tão rápido, não precisa passar pelo neocórtex, onde tem o racional. E aí você consegue impactar diretamente. Realmente, se você ainda não experimentou, experimenta essas 2 técnicas, você vai ficar impressionado como é rápida a mudança. Bom, a segunda diferença que justifica você querer aprender o TFT seriam os bloqueios ao tratamento com tapping. Tá? Que tipos de bloqueios são esses? Existem alguns, mas os principais são
ou a reversão psicológica, que é quando você está no estado de autossabotagem, e é muito comum você conseguir tirar só com esse ponto aqui, tá? Mas dos últimos anos para cá, Dr. Carla e Joanne descobriram vários níveis de reversão psicológica. Então, quando você tira outra camada, aí sim você consegue ter que a pessoa fique aberta para a cura, que tire esse estado de autossabotagem. Então, sem tirar a reversão, nenhuma terapia funciona, tá? E aí foram testados, a pessoa tratava aqui, tratava outros pontos, outros níveis de reversão, e a mesma sequência ou a mesma terapia que não funcionava antes passa a funcionar depois. Então isso é um conceito muito importante, só em outro vídeo com mais tempo eu explico melhor para vocês. E um outro ponto é a questão das toxinas. Toxinas que a gente ingere na alimentação, na bebida ou em perfumes, aromas no ambiente, que você possa ter sensibilidade. Essas substâncias tóxicas, elas afetam o sistema dos meridianos e também o seu sistema biológico. E o que isso acarreta? Os seus meridianos, eles vão estar bloqueados ou eles não vão estar fluindo da forma como deveriam. Então a informação do tapping, ela não impacta o seu campo mental, ela não chega claramente no seu campo mental e por isso ela não tem o efeito de limpar as emoções. E aí no TFT nós temos métodos para identificar quais substâncias são tóxicas para você, neutralizar elas, inclusive toxinas de remédios que causam efeitos colaterais, sem tirar o benefício do remédio. Tá? Isso já foi usado até para quimioterapia, coquetel de HIV, e as pessoas que usavam não chegavam nem a cair o cabelo, só de você tirar o efeito colateral, as toxinas que ficam no corpo da pessoa. E aí a mesma sequência, seja de FT ou seja de TFT, que não estava funcionando antes, depois que você tirou as toxinas, ela passa a funcionar depois. Isso é muito importante para você ter sucesso nesses casos mais complexos e não está funcionando com as técnicas básicas de tapping, e também para a cura ser duradoura. O que acontece? Se você faz o tapping e entra em contato com a toxina depois, ainda não deu tempo da cura se solidificar no campo mental e aí o problema volta. Então você precisa, nesses casos onde o problema melhora e volta, identificar qual é a toxina, neutralizar e tratar de novo. E aí você tem uma cura permanente. Então é muito importante essa questão. Então outra vantagem de você saber qual a ordem exata dos pontos que tratam quais problemas, além de você dar um tratamento mais individualizado, mais personalizado para aquela pessoa, é que você vai saber exatamente quais pontos que tratam quais problemas. Você não precisa bater em todos os pontos sempre, tem sequências que são mais curtas, de 2, 3 ou 4 pontos, e é muito satisfatório a gente saber, puxa, esse ponto é para raiva, ou esses pontos é para culpa. Você vai ter um conhecimento real de quais pontos servem para cada problema. Outra diferença também é a questão das frases, onde você formula a frase, né? Mesmo que eu tenha tal problema, eu me amo e aceito total e completamente. Isso é muito legal e é um complemento ao tratamento com tapping, mas ele não é fundamental. Tá? O Dr. Carla, ele usava as frases quando ele estava ali no começo desenvolvendo a técnica. Só que o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no início, nos anos 80, ele foi muito combatido pelos métodos tradicionais, falando que o efeito do tratamento dele era só por causa das frases. Ele falou, tá bom, então eu vou tirar as frases e eu vou usar só os pontos, só o tapping nos pontos. E ele teve exatamente os mesmos resultados. Então o que ficou provado ali que são os pontos, essa informação do código que realmente trata. E a frase, ela ajuda, mas não é tão importante assim. Então eu vejo muitos alunos, quando eu dava curso de EFT, que ficavam muito preocupados, como é que eu vou formular essa frase, eu vou formular aquela outra. O essencial mesmo é que você sintonize o pensamento no problema e aí então você faz o tapping impactando esse problema. Tá? E a frase fica como um recurso opcional. E nos níveis avançados de TFT, você ainda aprende um método para identificar uma sequência específica para cada pessoa, para cada problema individual dessa pessoa. Então você tem um tratamento muito personalizado que traz um índice de sucesso ainda maior. Lá nos Estados Unidos, as pesquisas do Dr. Callahan e de um aluno dele obteve 2 vezes o índice de sucesso de 98% utilizando o Voice Technology, que é a forma mais avançada de TFT, onde através da vibração da voz a gente consegue identificar essa sequência específica para você, também identificar as toxinas e os bloqueios de reversão. Isso permite que seja feito atendimento à distância, por Skype ou por telefone, e a gente passa essa sequência específica para a pessoa. Nesses níveis avançados, você aprende também como integrar o sistema dos meridianos com o sistema dos chakras. E aí, nesses
pequena porcentagem aí de 2, 3% que não melhora, você consegue, ao juntar os chakras com meridianos, você consegue ter esse resultado. E tem um caso de uma pessoa que estudou EFT, estudou TFT e tentou todos os recursos e não melhorava de jeito nenhum. E só depois de aplicar a técnica mais avançada do último estágio que começou a sentir melhora. E essa pessoa era eu. Eu era muito complicado de ser tratado, eu não conseguia ter sucesso com EFT nem com TFT. E aí as pessoas me perguntavam, por que você ensina isso? Porque era inegável o efeito que tinha nas outras pessoas. E aí, na época, assim, entre 2011 e 2012, eu só comia comida congelada, com muita toxina. Depois que eu comecei a melhorar minha alimentação e tirar essas toxinas, aí até as técnicas básicas começaram a funcionar para mim. Então hoje eu vejo que a vantagem de eu ter sido tão complicado de tratar é que eu precisei aprender bem todas as técnicas, e o que me facilita hoje a dar os cursos de formação. Então vale muito a pena, eu acredito que se você já aplica EFT, você tem aí um monte de casos de sucesso também, e tem alguns casos que não melhoraram, então eu te convido a aprender o TFT e aplicar exatamente nesses casos que não melhoraram. E eu deixo vocês agora com depoimento de pessoas que tiveram a oportunidade de aprender as duas técnicas. Meu nome é Sueli, eu sou terapeuta de EFT, e com sede de conhecimento que eu tenho, eu fui atrás da origem do EFT. E conheci TFT, me interessei bastante, resolvi fazer esse curso, que eu estou amando, achando maravilhoso, porque agora eu entendo a técnica, como é que ela realmente funciona, quais os pontos que a gente deve mexer, as emoções, como é que a gente trata realmente ponto a ponto. Estou encantada com a maneira também como o Leandro explica, conhecer exatamente, você saber que você pode ir no foco, no ponto exato, onde você pode resolver as questões. Isso é que está me deixando mais entusiasmada. Estou louca para sair daqui, já querer aplicar. Quer dizer, ontem eu já saí daqui, já querendo encontrar todo mundo com dor, com alguma coisa, porque eu queria trabalhar de tão ansiosa. Estou muito ansiosa de poder aplicar no meu dia a dia, com as clientes que eu já tenho, com outras que virão, porque agora eu realmente vou saber exatamente como é que eu trabalho com cada emoção, com cada sentimento, com cada dor, com cada desafio que a pessoa tenha a vencer. Muito obrigada, Leandro, obrigada por estar nesse curso. E eu recomendo a quem quiser tratar das suas questões ou das questões de outros, passem por este curso que vale a pena. Obrigada, namastê. Boa tarde, o meu nome é Cíntia, eu sou terapeuta já de EFT há 1 ano e meio, e eu conheci a técnica do TFT faz pouco tempo, faz mais ou menos umas 3 semanas, que eu comecei a estudar e pesquisar, que eu conheci o Leandro, e eu estou aqui fazendo curso em São Paulo de algoritmos. Estou muito encantada com a técnica, eu vejo que dá um resultado mesmo muito rápido, para curas mesmo de doenças físicas, problemas emocionais. Realmente eu estou muito contente de estar aqui fazendo esse curso e espero poder ajudar muitas e muitas pessoas com essa técnica do TFT. Eu pretendo fazer todos os níveis dos cursos e muita gratidão por ter conhecido o Leandro, por ele ter trazido o TFT para o Brasil e por existir essa técnica. Meu nome é Patrícia, eu sou terapeuta holística, trabalho já há muitos anos com radiestesia, radiônica, terapia xamânica, reiki, enfim, venho me aprofundando em várias técnicas holísticas. E hoje eu acabei de fazer o curso de TFT Algoritmos com o Leandro Percário e eu me surpreendi muito com o curso, é um curso com uma qualidade incrível e eu cheguei assim um pouco receosa porque eu tinha uma ideia de que o TFT era uma técnica muito mais complexa do que o EFT, que está muito difundido hoje em dia, mas é muito simples a técnica de ser utilizada, é uma técnica incrível, eu estou assim, apaixonada, estou querendo muito dar continuidade aos próximos módulos, porque, enfim, me apaixonei pelo Leandro, no bom sentido, e pelo curso, porque ele é um excelente professor, e a técnica é sensacional. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse curso, porque os ganhos pessoais e os ganhos para quem é terapeuta assim, são infinitos. É muito legal, vale a pena.
Meu nome é André, eu sou de Ribeirão Preto. Eu fiz o curso de TFT agora e vim dar meu depoimento. Eu gostei muito do curso. O trabalho ele é bem diferente do que eu já praticava, que era o EFT. Ele me abriu a mente, me trouxe assim resultados que eu não imaginava que pudesse acontecer. E a gente pôde comprovar no curso, praticando em nós mesmos, já começamos a sentir o resultado. Então estou muito feliz com o trabalho e satisfez aquela expectativa inicial que eu tinha no curso. Eu acho que ele complementou muito bem todo o trabalho que eu estava buscando, né, receber aqui.